Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e hoje vou trazer para vocês um assunto um pouco peculiar. Vou trazer para vocês 5 carros que valorizaram acima da Ibovespa e acima do dólar, o que se configuraram um bom investimento nos últimos 15 anos. Então, é um assunto até particular, porque muitas pessoas acreditam que carro só perde valor, só deprecia, mas existem alguns modelos que podem valorizar e esses carros valorizaram nos últimos 15 anos acima do que muitos esperavam. Então, nesse vídeo você vai conhecer cada um deles e o porquê que eles valorizaram tanto. Vou trazer para vocês em quinto lugar o Maverick GT V8, produção entre 1973 e 1976, que é a primeira fase do Maverick no Brasil. Essa versão ela valorizou 75,5% do seu valor original, considerando o período desde 2006, segundo pesquisa da FGV. Então, foi uma valorização de quase 100% do valor. Essa valorização deve-se principalmente à baixa produção do Maverick. O Maverick ele produziu apenas 100 mil unidades durante todo o seu período de produção, que foi de 73 a 79. E a primeira fase, que terminou em 76, ela teve uma produção apenas de GT na versão configuração V8. A partir de 77, a Ford introduziu a versão GT 4 cilindros. Isso também fez com que a versão após 77 caísse um pouco de valor. E a procura foi muito grande, principalmente para esses GTs que vinham originalmente de fábrica com motor V8. Então isso fez a grande demanda pelo produto e a baixa oferta, já que o carro não fabrica mais e fabricou por um período tão curto e ainda vendeu pouco, foram poucas unidades, faz com que o preço do veículo suba. Então por isso esse veículo tem tanta valorização assim e é tão procurado e tão cobiçado no mercado de carros antigos e principalmente por colecionadores. Hoje um Maverick GT V8 impecável, em bom estado de conservação, placa preta, original, pode custar até 150 mil reais ou mais. Eu já vi anúncios com valores até acima desse. Então isso demonstra que realmente é um carro que é muito valorizado e muito cobiçado. Agora vamos para o quarto lugar da nossa lista. Em quarto lugar está o Chevrolet Camaro. Chevrolet Camaro não é um carro produzido no Brasil, nem foi produzido, mas ele foi importado numa época que ainda permitia-se a importação de veículos, chegou algumas unidades do Brasil. E posteriormente, quando inteirou 30 anos, vieram mais unidades do Brasil, o que fez também ser um carro muito procurado, principalmente por colecionadores, e o sucesso que esse carro sempre teve nos Estados Unidos. E agora, mais recentemente, tornou-se um carro cobiçado também aqui no Brasil. Então, com isso, fez com que o Camaro ele valorizasse muito entre os mercados do carro antigo. O Camaro ele valorizou 116%. Isso considerando os modelos entre 67 e 69, que são os modelos mais cobiçados por colecionadores. Então foi uma valorização muito grande do carro e hoje, até vendo anúncios mais recentes, existe Camaro desse mesmos anos, entre 68 e 69, sendo vendido de 250 a 300 mil reais, que é um valor muito alto e é um carro que realmente é para poucos. Mas quem comprou lá atrás teve uma grande valorização dele, principalmente que ele subiu mais de 100% do valor original. Em terceiro lugar, nós temos o Dodge Dart, produção entre 70 e 73. Na versão Coupé, ele teve uma valorização de 117,7%, o que também foi uma valorização bem alta. Mas o que faz com que o Dodge Dart tenha sido valorizado tanto? A alta procura do carro, como eu disse, faz com que realmente o valor do carro suba. E aqueles, principalmente, que procuram um carro original, que é os colecionadores, que procuram um Dodge Dart originalzinho, também começou a pagar mais alto no carro, porque o carro original começou a ficar raro demais, porque a maioria estava sendo transformado em Charger. Charger não original, mas transformado. Então, com isso, fez com que os colecionadores procurassem muito mais o original. Então, a valorização do carro deu mais que 100% do valor original dele. Então, isso foi um detalhe bem importante que subiu o valor desse carro. E em segundo lugar, nós temos o Dodge Charger RT, principalmente produção entre 73 e 75. Pode-se dizer que é o verdadeiro muscle car brasileiro. Foi um dos maiores carros produzidos no Brasil em termos de potência e desempenho. O motor dele, Mopar, 5.2 litros, um motor bem grande, é aliado a um câmbio Clark, que é um excelente câmbio, bastante resistente por sinal, e principalmente por possuir um diferencial Dana, que é um excelente diferencial e uma configuração rara no Brasil. Poucos carros tiveram tanta qualidade quanto o Dodge Charger, fez com que a procura dele fosse tão grande e colecionadores procuram um carro muito original e valorizam muito por ele. E muitas pessoas também começaram a usar o Dodge Charger para preparações e preparações pesadas. Consegue tirar muita potência desse motor.
que a potência original, em torno de 215 cavalos, pode subir para 500, 600, 700 cavalos ou mais, dependendo do tipo de preparação. E o pior, o carro aguenta tudo isso. Então tudo isso fez com que o carro virasse um mito no Brasil, e um mito entre aficionados e colecionadores, e a procura dele foi tão grande e a valorização dele também se deu tão grande. Ele valorizou, para vocês terem ideia, 125,9%, uma valorização bem grande durante esse período. Agora, muitas pessoas devem pensar, se já foi Maverick GT, já foi Dodge Charger, então o primeiro lugar deve ser Opala. Infelizmente não. Por incrível que pareça, o primeiro lugar e o carro mais valorizado durante esse período foi a Volkswagen Kombi. Acredite se quiser, o carro diferente é o carro mais valorizado. Ele teve valorização de 135,1% durante esse período. Uma valorização muito grande. E essa valorização se dá para o modelo entre produção entre 68 e 75, que é conhecido como Kombi Corujinha. Mas por que uma Kombi valoriza mais do que carros altamente potentes como Dodge Dart, Dodge Charger e até mesmo Maverick GT e Opala SS? Bom, o que se dá a isso é porque de uma hora para outra a Kombi tornou-se item de desejo de colecionadores da Alemanha e da Europa. Então com isso, lá começou a ficar muito restrito o número de Kombi produzido lá, e as Kombis que estavam boas lá começaram já a estar na mão de colecionadores e ficaram cada vez mais difícil de ter uma lá. Então os aficionados começaram a procurar em mercados que tinha sido produzido também a Kombi e vieram para o Brasil. E no Brasil, como teve uma alta produção e esse carro ainda era encontrado com grande facilidade no mercado aí, começou a ter muitas pessoas comprando essas Kombis em bom estado, claro, e levando para a Alemanha. Então, com isso, as pessoas começaram a perceber que seria um excelente negócio. E muitas pessoas começaram a ver as Kombis que tinham potencial de restauração em feiras, principalmente que era um veículo muito comum entre feirantes, e começou a trazer esses veículos para dentro das suas coleções e até fazer restaurações nele e fazer com que o carro se tornasse altamente colecionável, a esperança de que um alemão viesse e comprasse. E muitas vezes aconteceu isso mesmo. E com isso eles começavam a jogar preço alto, claro, porque vinha comprar aqui no Brasil com euro na mão, então jogava o preço lá em cima. E por incrível que pareça, existe Kombi que foi vendida a mais de 100 mil reais. Acredite se quiser. É claro, porque como lá tornou-se item de desejo, eu falo lá na Europa, então no Brasil, quando vinha pegar e ainda convertia isso por 100 mil reais em euro, não ficava um valor tão alto para eles, que a renda deles é mais alta que a nossa. E compravam. Então isso fez com que a Kombi Corujinha fosse tão valorizada e ficasse no primeiro lugar da nossa lista. Bom, curioso nessa história, né? Com certeza você não esperava que em primeiro lugar estaria a Kombi, mas é uma verdade. Agora, a notícia ruim disso tudo é que essa valorização já foi. Infelizmente, se você comprar um carro hoje, com certeza você não terá essa valorização mais. Ele já valorizou, mas pelo menos perder dinheiro não perde. Ele deve estabilizar agora o preço, deve valorizar às vezes um pouco, oscilar um pouco o preço, como qualquer item de mercado, mas não deve desvalorizar. Mas valorização grande também não espere, porque não deve ter. E essa pesquisa ela foi feita para a FGV entre os anos de 2006 e 2016. Não é uma pesquisa recente. Infelizmente, depois eles não fizeram outra pesquisa semelhante a essa. Mas eu, como acompanho o carro de mercado de carro antigo desde 2007, eu vi toda essa valorização acontecendo. E principalmente, eu posso dizer que 2016 para cá, principalmente que desde 2016, o Brasil não está economicamente muito bem. Sabemos que vamos aos trancos e barrancos, e agora essa situação que estamos vivendo faz com que a economia do Brasil não esteja realmente nada bem. Então, com isso, a valorização desses carros se mantiveram de 2016 para agora. Não teve oscilações nos últimos 4 anos realmente nesses preços. Igual eu falei para vocês, estão estabilizados. Mas, igual eu falei, mesmo passando por período de crise, esses carros não devem desvalorizar, principalmente se for itens colecionáveis. Se você pretende comprar um e restaurar, você deve empatar o dinheiro no final. O valor que você investir vai ser o valor que você vai vender. Não deve perder dinheiro, mas, igual eu falei, para ganhar dinheiro, terá que olhar um outro ponto do mercado. Isso será um assunto para um outro vídeo, que eu vou mostrar para vocês carros que hoje você consegue a bons preços e que tem tendência de valorização. Então, em breve estarei lançando esse vídeo e você vai descobrir os carros que você pode investir seu dinheiro. Espero que tenham gostado desse vídeo, deixe seu like aí, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!